Show! Boa noite a todos que está chegando aí. Galera que não utiliza o nome verdadeiro, por favor, coloca o nome verdadeiro aí no Zoom, tá? Para não ter nenhum problema depois, beleza? Inclusive, beijo pra Helena aí, filha do Kleber. Tamo junto, sei que você fica me assistindo aí. Fico feliz. Bora que bora. Bora evoluir. Ó, então vamos lá, galera. É, Bora começar aqui? O tema de hoje vai ser a primeira aula sobre análise gráfica. Tem muita gente que fala assim, Silveira, qual que é a diferença de análise gráfica para análise técnica? Porque tem muita gente que pensa que é a mesma coisa. Só que eu não sei se você percebeu, mas no cronograma de aulas eu divido análise gráfica e análise técnica. Por quê? Análise gráfica é o price action básico. Como assim? Suportes e resistências, interpretação de candlesticks, canais de tendências, que tem tudo a ver com LTA, LTB, linhas de retorno, retração e extensão de Fibonacci, figuras gráficas como bandeira, oco, deriva, cunha, topo duplo, fundo duplo. Que mais? Traps, que é a armadilha do mercado, gatilhos de entrada também tem a ver com análise gráfica. Tá bom, mas e análise técnica? No módulo de análise técnica, nós vamos analisar o ativo de forma técnica. Então, não é analisando o gráfico, e sim os indicadores técnicos. O que está demonstrando? Bom, o RSI está demonstrando, por exemplo, que está com fraqueza na tendência, porque tem uma divergência regular. Ah, o volume financeiro está me demonstrando que não tem muito interesse nesse movimento. Está decrescente o volume, ou seja, posso pensar que esse movimento sem volume é uma tendência secundária, que está corrigindo a tendência primária e assim por diante. Silveira, você está falando grego para mim, eu não estou entendendo nada. Não é para você entender sobre volume, sobre RSI agora. É para você entender a diferença entre análise gráfica e análise técnica. Uma coisa é você analisar o gráfico, outra coisa é você analisar indicadores técnicos. Legal? Pronto. Então, sabendo disso, saiba que a aula de hoje é a primeira aula de análise gráfica, tá bom? A última aula a gente abordou sobre a teoria basilar de mercado e a primeira aula foi sobre sentimentos de mercado. Então, agora a gente finalmente está começando na parte ali mais profunda mesmo da coisa, mas que começa por onde? Pelo início. Então, Silveira, significa que análise gráfica, tu vai falar de order block? Não. Significa que eu vou falar sobre o básico da análise gráfica. Não sobre análise institucional, nem Elliott, nem Wyckoff, nem nada disso. Beleza? Pronto. Então, assim, ó, a aula de hoje é sobre suportes e resistências de forma otimizada. Por que essa palavra otimizada? Porque vocês não vão aprender a operar suporte e resistência, como a maioria das pessoas ensinam. E, na verdade, você nem precisa pagar mentoria para tu aprender sobre suporte e resistência. Até o Google pode te ensinar isso. Mas eu, Silveira, vou te passar insights de como você vai fazer para não cair em suportes e resistências e você vai entender com mais facilidade como identificar as regiões que contêm liquidez, que tendem a ser capturadas, rompidas, tendem a ficar enfraquecidas. E você vai parar de operar a partir dessa aula suporte e resistência. Alguém aqui nessa aula opera suporte e resistência? Sim ou não? Manda para mim aí no chat. Sem vergonha, hein, galera? Não tem problema. Se tu opera, veste a camisa e vai. Mostra aí. Mostra aí que você opera. Fala assim, sim, eu opero. Kleber, não, às vezes. Alexandre, não. Deixa eu ver aqui. Ricardo, sempre usei como referência, tá? Kemps, sim, pronto. Kemps falou que sim. Quer mais? Alguém como Kemps? Alguém como o Kleber, que tá aí e falou que às vezes utiliza? O Emerson utiliza suporte e resistência. Certo? Então, assim, ó. Quem opera suporte e resistência, saiba que tudo que você já aprendeu até hoje nessa mentoria vai cair por terra. Que você não vai mais conseguir confiar em suporte e resistência. Você não vai mais conseguir botar uma ordem, mas nem que a vaca tussa, em um suporte e uma resistência. Porque até o final da mentoria tu vai ficar assustado como que você não sabe nada sobre day trade. Essa é a realidade. Então eu já tô te falando a realidade. Você vai falar assim, Silveira do céu, não,
não sabia nada. Tô aprendendo tudo agora. Porque vocês vão ver com o tempo o que vocês operam, suporte e resistência, que é super normal. Eu já operei para vocês terem base, cruzamento estocástico. Alguém aqui já operou cruzamento estocástico? Estocástico é tipo um RSI, só que contém duas linhas. Então é assim, ó, cruzou a linha na região de sobrecompra, eu vendo. Cruzou a linha na região de sobrevenda, eu compro. Coisa, ó, tirava de letra. Já operei. Já. Divergência, sim. Já também. Olha aí, pronto. Então, vocês estão falando a minha língua. Então, na aula de hoje, vocês vão aprender sobre suportes e resistências, mas de uma forma totalmente diferente. Não é para você entrar comprado nem vendido. É para a gente saber identificar quais são as regiões que o varejo tende a se posicionar. Tá, Silvana? Então, você está querendo dizer que todo mundo que opera suporte e resistência é varejo? Exatamente isso que eu estou querendo dizer. É exatamente isso. E não tem como dizer que não. Ai, Silveira, eu pensei que a análise institucional era a mesma coisa que suporte e resistência. Não é. Beleza? Então vamos lá. Suportes e resistência. Como já diz o nome. Suportes e resistência. Olha como que é fácil de interpretar. Mas tem muita gente que não consegue interpretar o texto, né? Então vou facilitar a tua vida. É o seguinte. Vamos supor que o mercado está subindo, fazendo topos e fundos ascendentes. Pronto. Topos e fundos ascendentes é uma tendência de alta. Está se valorizando, se valorizando. Tem muita demanda, muitos compradores. Beleza. Só que tem uma hora que essa tendência de alta tem que parar em algum lugar para ela começar a corrigir. Isso é uma coisa normal, porque uma tendência de alta é formada por topos e fundos ascendentes. Então, alguma hora essa tendência de alta tem que parar para começar a corrigir. Beleza. Então, vamos supor que essa tendência de alta que eu desenhei aqui, ela parou em uma região de resistência. Por que eu estou falando e frisando a região? Porque não é uma linha como o Flávio Lemos ensinou, como Beltrano, Ciclano ensina por aí, como o Google ensina. Não. Um topo já é uma resistência. E você vai marcar assim, ó. Você vai marcar uma linha. Não, você não vai marcar uma linha. Você vai marcar uma região. Você vai aprender isso comigo também, como é que faz a marcação. Mas ainda não vou falar sobre a marcação. Primeiro, você tem apenas uma resistência. O preço parou ali nessa resistência. Vamos entender o significado. Então, uma região de supply é a mesma coisa que oferta. Supply significa oferta. Ou seja, resistência. Ou seja, contém vendedores. Então, tudo isso aqui é a mesma coisa. Supply, oferta, resistência, vendedores, tudo isso é a mesma coisa. O preço chegou em uma região onde está caro, tá? E a galera começa a vender. Eu, você, periquito, papagaio, a vovó, o vovô, todo mundo começa a vender nessa região. Para defender suas posições. Cada vez que o preço tocar nessa região aqui, é como se o preço tivesse memória, mas não é que o preço tem memória, é que nós temos sentimento. Por exemplo, caraca, toda vez que o preço toca ali, ele cai. Opa, então vou botar uma ordem de venda ali. Legal? Não é bruxaria. É assim, é o sentimento da massa. Nossa, você viu ali? Duas vezes tocou ali, caiu. Vou vender ali. Entendeu? Essa é a linha de raciocínio. Por que que, por exemplo, o dólar, ele ficou um tempão batendo na região de R$ 5? Ficou lá, R$ 5, R$ 5, o mini dólar, R$ 5, R$ 5, R$ 5. Sobe um pouco, cai, R$ 5. Cai um pouco, sobe, R$ 5. Por quê? Porque é um número redondo. Então, assim como quando eu tenho dois toques na mesma região, por exemplo, que eu, você e todo mundo tá observando a mesma coisa, a gente fala assim, caraca, vou vender. Porque toda vez que o preço toca ali, ele cai. Nós também temos os números redondos, que nós, em opções binárias, a gente chama de taxa de win, que são aquelas linhas na horizontal. Aqui no mercado financeiro, em qualquer cripto, em qualquer lugar, aqui no TradingView, você consegue colocar isso daqui também, tá? Você vem aqui, por exemplo, vem aqui em Canva, vem aqui em linhas horizontais e coloca aqui, ó, a opacidade no máximo. Pronto. Isso aqui tudo são suportes e resistências. Por quê? Números redondos
tendem a segurar o preço. Mas não é porque isso é uma mágica, não. É porque todo mundo, quando fala assim, ó, a conta deu R$ 3,99, mas tu dá duas notas de 2. Por quê? Por que você não quer ter um centavo? É assim que funciona. 4 pila, pega aí. R$ 5, toma. Ah, é R$ 4,99. Não, pega aqui R$ 5. Tá entendendo? Você compra por 5, pelo número redondo. 10 pila. Você não vai comprar assim uma coxinha por R$ 3,98. Toma aí R$ 4. Me dá a coxinha. Alguém exige um centavo? É muito difícil. Se você exige, tudo bem. Mas é muito difícil encontrar alguém que exige um centavo. Tanto é que não tem nem essa moeda mais por aí. Então, eu tô querendo dizer que os números redondos que terminam com 0, com 5, são muito importantes. Por isso que no trade, você deve colocar a tua região, por exemplo, a tua compra, tua venda. Se for uma venda, por exemplo, um pouco abaixo do número redondo. Cada linha dessa aqui tá no número redondo, tá? Cada linha dessa tá no número redondo. Já vem fixo no TradingView. Você não vai usar isso. Só tô te explicando uma coisa. Então, o preço, cada vez que toca aqui, ó, pá, ele cai, repara. Tocou, caiu. Ó, tocou na linha, subiu. Tocou na linha, subiu. Por quê? Número psicológico. Não é porque eu quero, nem você. É porque todo mundo quer comprar por números redondos. Ó, tocou na linha, caiu. Tocou na linha, caiu. Tocou, cai. Tocou, cai. Tocou, cai. E assim por diante. Então, números psicológicos servem como suporte e resistência. Então, eu sempre indico você que quer vender, colocar um pouco antes do número psicológico, porque o market maker, que sabe que tu tá com ordem ali, por exemplo, o preço não vai ali te pegar. Entendeu? Ele vai até, por exemplo, um tique abaixo do número redondo e cai. Daí tu fica assim, pô, cara, como assim? O que aconteceu? Aí tu vai ver, você tá no número redondo. Tá entendendo? E isso quando eles querem fazer uma pegadinha com você. Mas a maioria das vezes vai tocar aqui, ó, nas linhas. Repara, toque na linha, toque na linha. Você pode ver que o mercado trabalha assim, ó. Throwback na linha, sempre desse jeito. Beleza, mas isso é só uma curiosidade. Vamos tirar agora aqui essas linhas que, pelo amor de Deus, dói até o olho de ver. Tira isso. E vamos voltar aqui. Ou seja, cada vez que o preço tocar nessa região, os vendedores vão querer vender. Opa, tocou 4 vezes, legal, vou querer vender. Então aqui, ó, pá, quando tocar de novo. Tocou pela 6ª vez, vou querer. 7ª, vou querer. 50 vezes, puta, aqui tá legal. Todo mundo pensa assim, essa resistência é show. Só que não, você já vai aprender isso comigo. Tá bom, então resistência é isso aí. E o que que é suporte? Suporte é uma região que cada vez que o preço tocar nessa região, os compradores vão querer acionar compras. Quero comprar, quero comprar, quero comprar. O pensamento é esse, quero comprar. Aqui eu quero comprar, aqui eu quero comprar. Então, todo mundo tá querendo se posicionar na compra nessa região de suporte. Você vai se posicionar? Não. Você sabe que todo mundo quer se posicionar aí. Beleza. Pronto. Tá, então vamos escrever aqui, ó. Vamos escrever aqui. Supply, que muitas vezes você vai ouvir falar, é oferta, que é a mesma coisa que resistência, que é a mesma coisa que vendedores. Mas e o suporte? O suporte é o seguinte: demand zone, que é a mesma coisa que demanda, que é a mesma coisa que suporte, tudo isso, um monte de palavra para dizer a mesma coisa. Que é a mesma coisa que compradores. Pronto, tá aqui o bicho. Então, assim, ó, o preço, vamos supor, ele parou aqui, ó, exatamente aqui nesse meio. Tá bem 50% aí entre o canal lateral. Tudo que estiver acima do preço é uma resistência. É onde os vendedores tendem a defender suas posições. Ou seja, retração de Fibo é resistência? Sim, se ela estiver acima do preço. A zona de 61 lá, ó. Você marcou um impulso que está caindo. Você vai aprender isso comigo. O preço está caindo. Você marcou uma retração de Fibonacci. Quando o preço começa a subir, cada nível de Fibonacci é uma resistência. Média móvel é resistência? Sim. Volume profile é uma resistência? Sim, a POC. Silveira, eu não sei o que você está falando. Você vai aprender comigo.
Tudo e qualquer coisa, seja indicador, volume, qualquer coisa que estiver acima do preço é uma resistência. Se o preço tocar nessa região, tem que segurar e jogar o preço para baixo. Legal. E tudo que estiver abaixo do preço é uma região de suporte. Ou seja, vamos lá, de novo, volume profile, média móvel, região de Fibo, VWAP, tudo. Inclusive topos e fundos na mesma região. Também são regiões de resistência e suporte. Então, por exemplo, vamos supor o seguinte. Agora, vou fazer uma analogia aqui legal. Eu vou desenhar um prédio. Eu sempre faço a mesma analogia, porque isso daqui é sensacional. Essa analogia é show de bola para você aprender. Ó, então você tem um prédio, vou aumentar a cor aqui para não ficar difícil. Pronto. Você tem um prédio. Um prédio tem vários andares, certo? Mas no meu prédio, que eu sou dona, eu vou colocar 3 andares. 3 andares. Pronto. 3 andares. E aí, vamos supor que o Ricardo mora no primeiro andar. O Ricardo mora no primeiro andar. O Kemps mora no segundo andar. Pronto, tá aqui. E o Keito mora no terceiro andar. Ó, ficou com a cobertura, hein? O bicho é tentado. Pronto. E aí a gente tem uma portinha aqui, ó. Bem... Deixa eu só tirar meu WhatsApp aqui para nada nos atrapalhar nesse momento tão especial. Aí é o seguinte, a gente tem uma portinha aqui, 3 andares, legal. Então a gente tem o Ricardo, o... Como é que eu já me esqueci? O Kemps e o Keito. É isso? Pronto. Os nomes difíceis, né, cara? Vou esquecer, daqui de 30 segundos já esqueci. Então, Ricardo, Kempis e Keito. Tá aqui morando no prédio. Só que aí, o Ricardo, ele comprou uma cama elástica. Porque ele é maluco. Simples assim. Ele é maluco, comprou uma cama elástica, deixou uma cama elástica dentro do apartamento. E agora ele tá pulando nessa cama elástica. E aqui vai ele. Fica pulando lá. Pula, 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 pula na cama elástica. Só que você concorda comigo que o teto dele, o teto do Ricardo, é o chão de quem? Do segundo andar, do Kemps. Beleza? Só que de tanto ele pular na cama elástica, ele começou. O Ricardo é alto. O Ricardo é alto, 1,90 m de altura. De tanto ele pular na cama elástica, bateu a cabeça no teto, furou. A produção tá rindo. Furou o teto e pulou aqui pra cima, ó. Aqui pro apartamento do Kemps. Pronto, agora tá o Kemps e o Ricardo no mesmo apartamento. Beleza. Porque ele fez um furo no teto dele, de tanto pular na cama elástica. Só que aí é o seguinte, agora o teto do Ricardo virou o quê? Quem sabe dizer? Que chifre é esse? Quem sabe me dizer? O teto do Ricardo virou o quê? Ó o João já meteu ele. Já meteu no chão ali. O teto virou suporte. Exato. Isso, que vai segurar nós. Então, a festa vai ser lá no apartamento do Kemps. Então, beleza. Aí é o seguinte. Então, nós estamos aqui brincando na neve aqui. Nós estamos papo vai, papo vem. E comendo uns quitutes. Tomando uma serva. Já colocamos um globo aqui, ó. Porque agora o bicho vai pegar. Só que como é que é o nome dele? Já me esqueci. Keito? Isso. O Keito, então, ouve os barulhos e agora ele vai pra cá também. Então ficou todo mundo aqui, ó. Beleza. O que que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que de tanto o Ricardo bater a cabeça no teto, abriu um rombo e ele foi pro apartamento do vizinho. Ou seja, quanto mais toques, melhor ou pior para aquela resistência? Quem sabe dizer? Quanto mais toques, melhor ou pior para resistência? Eu quero ver. A maioria erra nessa.
Beleza. Então, beleza. Então, agora, depois dessa festinha... Ah, tá. Aí, o Ricardo, ele começou a dançar lá na festinha. E caiu lá dentro do buraco de novo aqui, ó, dele, que ele mesmo fez. Pronto. Caiu aqui pro apartamento dele de novo. E agora? Agora ele tá de novo com a resistência em cima da cabeça dele, não foi? É o que tem de acontecer toda a vida. Então, vocês sempre vão lembrar que de tanto tu bater a cabeça no teto, vai furar. E aí você tá lá já embriagado, caiu no buraco, voltou pro teu apartamento, e agora o teu teto que era chão, o teto virou chão, e o chão virou teto de novo. É isso que vai acontecer toda vez. Por quê? Porque tem a captura de liquidez. Beleza, então agora vamos aqui. O preço, vamos supor que ele bateu, aqui ó, você tá no chão, o Ricardo tá lá no chão do apartamento dele. Aí ele comprou uma cama elástica, e ele começou a pular na cama elástica aqui, ó, nesse ponto. Olha aqui a cama elástica, vou desenhar bonitinho pra vocês, ó. Ó que linda. Tá aqui a cama elástica, bem bonitinha. Aí ele pulou na cama elástica, bateu a cabeça no teto. Pulou na cama elástica, bateu a cabeça no teto. Pulou na cama elástica, bateu a cabeça no teto. Agora eu te pergunto, o que é mais forte? A resistência ou o suporte? Qual que ganha nessa? A resistência ou o suporte? Muita gente responde certo, mas tem gente respondendo errado. Tudo bem, então por isso que é necessária essa aula, tá vendo? Então vamos lá. A maioria das pessoas, quando eu pergunto isso, fala assim: resistência, que é forte. Porque todo mundo aprende que quanto mais toques, melhor. Putz, cara, olha isso, tem 10 toques dessa resistência. Vou vender. Só que não, porque você acabou de aprender comigo de que tanto o Ricardo bater a cabeça no teto, furou. Alguém gosta de ter prejuízo? Não, então lembra disso. Quanto mais tocar na resistência, mais fraca ela fica. E uma hora o que vai acontecer? Vai furar. Vai furar a resistência. Porque em uma tendência de alta, o que predomina? Os fundos. Então, cada vez que o preço chega perto do fundo, ele é jogado para cima. Chegou perto do fundo, joga para cima. Chegou perto do fundo, joga para cima. Por quê? Porque a demanda está superior à oferta. E não a oferta superior à demanda. Beleza? Então quer dizer, Silveira, que por que um triângulo é ascendente? Pronto, já vamos começar a falar disso, ó. Mas a gente vai aprender isso em detalhes, mas já para vocês entenderem. Um triângulo ascendente, ele tende a ser rompido para que lado? Para cima ou para baixo? Olha aí. Um triângulo ascendente. Para cima, exatamente. Ou seja, vamos lembrar do seguinte: quanto mais toques, mais fraco é a região de resistência ou de suporte. Só que, vamos lá, como você vai usar isso a seu favor? Tá bom, Silvia, tá querendo dizer que ela é fraca. Beleza, até aí eu já entendi. E você também disse que a gente não pode entrar aqui, ó, nessa região. Beleza. Então, onde que a gente vai entrar? É o seguinte. Lembra que eu falei que o Ricardo, então, passou a ficar aqui para cima? E que agora, essa região de resistência, que era o chão lá, ó, do nosso prédio, em vez dela ser o teto, como ela estava sendo aqui pro Ricardo, ela passou a ser o quê? O chão. Só que o buraco que o Ricardo abriu com a cabeça ficou ali ainda. Então, uma hora ou outra, o que vai acontecer? Ele vai voltar a trabalhar dentro aqui do apartamento dele. Beleza? E voltou aqui, ó, para dentro. Então, o que na maioria das vezes tem de acontecer? Rompeu a resistência. Volta e trabalha abaixo. Então, onde que você, que agora está tendo essa aula comigo, vai entrar após romper a resistência e voltar para dentro da região? Aí sim você pode entrar vendido aqui. Por quê? Porque agora essa resistência já foi enfraquecida e ela já
já voltou aqui a trabalhar para dentro da resistência. Então, agora, essa resistência, agora sim ela tá forte. Já foi consertada. Beleza? Essa é a linha de raciocínio. Assim como, quando eu tenho o preço trabalhando, tocou no suporte, subiu. Tocou no suporte, subiu menos. Tocou no suporte, subiu menos ainda. Opa, você pensa assim, caraca, cara, tá tocando muitas vezes esse suporte e o preço está se afunilando aqui, perdendo amplitude nessas pernadas. Ou seja, a oferta, cada vez que o preço chega perto do topo, joga o preço para baixo. Chega perto do topo, joga o preço para baixo. Então, o que que tem de acontecer? Esse movimento. Só que você vai entrar aqui, por exemplo, no pullback dessa região? Não, não vai. Nunca você vai entrar aqui. Você vai esperar o preço voltar para dentro e aí sim comprar aqui nessa região. Todo mundo conseguiu entender isso? Como que torna. Primeiro você entendeu o que é uma região de resistência e suporte. Depois você entendeu como é que é uma região de resistência e suporte fraca. E agora você tem que entender como é que é uma região de resistência e suporte forte. Quem operava suporte e resistência sabia disso aqui ou não? Não. Pronto. Por isso que levava fumo. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, beleza. Então, você aprendeu como é que é fraco. Quanto mais toques, pior. Quanto mais toques, pior. A região de suporte e resistência boa é menos toques e mais amplitude. Anota isso. Como assim, Silveira? O preço tocou na região de suporte. Subiu, foi lá longe. Opa, legal. Então, quer dizer que é uma região de suporte boa. Para você comprar? Não. Só para você marcar, para você saber que o varejo vai entrar comprado aqui. Beleza? Onde você vai comprar? Já vamos falar. Então, beleza. Subiu de novo, foi lá em cima e voltou. Nossa, é muito bom. Por quê? Só tem 2 toques e demorou a tocar de novo no suporte. Demorou a tocar de novo na resistência. Demonstrando que aquela zona é forte. Então, o que que demonstra uma região forte, independente se é uma região? Lembra o que eu disse? Tudo que está abaixo do preço é um suporte. Então, por exemplo, tocou na POC, o preço foi jogado lá longe. Opa, essa região aí é boa, hein? Tocou num order block, que você ainda pode não saber o que que é isso. Você vai aprender comigo. E o preço foi jogado lá longe. Nossa, tem compradores, hein? Você concorda comigo que quanto mais o preço se valorizar após tocar na região de suporte, mais compradores tem? Pronto. Então, o que você tem que entender? Se a região é boa, ela tem que impulsionar o preço pá, lá longe. Se ela fizer assim, ó, o preço tocou na região e tá caindo assim, ó, vixe, pode esquecer que vai romper. Então, eu já tô passando aqui um insight para vocês de tempo de tela. Não adianta tu saber o que é um suporte ou uma resistência. Você precisa saber o quê? Tocou na região de suporte. Impulsionou o preço lá longe. Nossa, essa região aqui é boa, hein? Essa, quando o preço voltar aqui, pô, tem que segurar e jogar de novo o preço para cima. Agora não, o preço veio aqui, ó, e ficou trabalhando assim, ó. Ah, pode esquecer que vai o quê? Romper, certo? Ah, o preço veio aqui e tá formando aqui, ó. Toca no suporte, sobe pouco. Toca no suporte, sobe menos ainda. Toca no suporte, sobe ainda menos. Ah, o que que vai acontecer? Vai romper. Por quê? Porque quanto mais toques, pior. E quanto menos toques e mais amplitude na pernada após o toque, melhor. Todo mundo entendeu isso? Manda para mim. Alguma dificuldade em entender isso, galera? Isso aqui é um tema super fácil.
Um tema aí ó, que eu já aprendi faz 1000 anos atrás, tô me sentindo até uma velha dizendo isso. Porque, assim, é a primeira coisa que a gente tem que aprender. Então, como a mentoria é do extremo zero avançado, quem já sabe, paciência. Tem que passar pelo processo, como todos aqui vão passar. Passo a passo até chegar lá. Ninguém vai pular etapa nenhuma. Todo mundo vai passo a passo, no mesmo nível, na mesma velocidade. Nós vamos chegar todo mundo lá questionando as mesmas coisas, entendendo as mesmas palavras, falando a mesma língua, senão não dá. É uma equipe aqui. Todo mundo tem que ir junto. Então, quem já sabe, top demais. Quem ainda não sabe, precisa saber. Macete show que eu nem imaginava. Boa, legal. Muito bem, galerinha, muito bem. Então, agora você já aprendeu o que é um suporte e uma resistência. Onde ele vai aparecer? Um suporte e uma resistência, Silveira. Eu vou marcar dois topos, isso, a partir de dois topos. Isso é um suporte ou dois fundos na mesma região. Não é um topo, é dois topos e dois fundos. Ponto. Isso é um suporte e uma resistência comum. Mas lembra que tudo que está acima do preço serve para parar o preço. Então, vai servir como resistência. Volume profile, média móvel de 250, de 9, se quiser. Tudo que estiver acima, resistência. Tudo que estiver abaixo, suporte. Beleza? Beleza. Você vai operar no terceiro, no quarto, no quinto toque? Não. Você vai aguardar o preço capturar essa região e quando voltar a trabalhar aqui para dentro, aí sim você pode se posicionar. Isso aqui é o básico, nós vamos se aprofundar nisso aqui. Em trap, região de liquidez, o que é liquidez, o que é trap, como que você vai posicionar o stop, alinhamento de fluxo, tudo isso a gente vai falar. Primeiro a gente está falando de suporte e resistência. Demorou? Pronto. Mas Silvia, você falou que a gente não marca uma linha. Você falou que a gente marca a região. Exatamente. Como? Assim, ó. Vamos supor que a gente tem um candle aqui. Eu não vou colocar outra polaridade. O que é polaridade? Cores diferentes. Positivo, negativo. Isso é polaridade. Então, se eu tenho, por exemplo, um candle branco, positivo, depois eu tenho um candle preto, negativo, vamos supor, beleza? Isso aí é troca de polaridade. Eu não vou pontuar aqui a troca de polaridade, eu vou pontuar o que? A média dos pavis, que é o que importa. Então, para mim, independente da cor do candle, o que eu preciso de, no mínimo, 2 pavis, tá? E no máximo, 3 pavis. 2 ou 3 pavis é suficiente. Beleza. Então, vamos aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, essa movimentação. Ó, pronto. Temos 3 candles e a maioria dos nossos candles tem pavio. Silveira, e se não tiver pavio? Se não tiver pavio, tu vai considerar o corpo do candle. Mas a maioria dos candles tem pavio. Silveira, a linha do Midnight Open é considerada uma região de suporte e resistência? Sim, só que você não opera no toque dela, você opera na captura dela, assim como eu estou ensinando aqui. Mas isso é tema lá para outra aula, tá bom, Camps? Midnight Open é uma coisa muito importante, principalmente para quem opera Forex, beleza? Ó, então vamos lá. Você tem, por exemplo, 3 candles lá no topo, vamos imaginar que o preço estava subindo e parou. Parou aí? Pronto. Como que tu vai marcar a resistência? A partir de 2 topos. Então, você vai marcar aqui, ó. Por exemplo, tem isso aqui. Vamos copiar aqui, ó, peraí. Tem isso aqui, tem isso aqui, ó. Pronto. Vamos pôr assim diferente um pouco para mudar. Beleza. Então, você tem um topo e você tem o quê? 2 topos. Beleza.
Então, o que que acontece? Você vai pegar a ferramenta de retângulo, que é essa aqui embaixo, ó. Todo mundo tá vendo, né? Retângulo. Aqui, ó. Pá. Já coloca como favorito aí na tua barrinha. E você vai marcar a parte superior do retângulo na média dos pavis. Esse termo tem que entrar na cabeça de vocês. Por quê? Porque você vai me ouvir falar muito média dos pavis, principalmente nas próximas aulas. Você vai marcar sempre na média dos pavis. Na média dos pavis. Quando eu digo isso, o que quer dizer? Que eu vou pegar os 3 últimos pavis e vou marcar o menor. Então, aqui, ó, eu tenho esse pavio, esse e esse. Eu vou pegar esse pavio aqui, ó, a parte superior, ó, a máxima do pavio, do menor, a máxima do menor pavio entre os 3, a parte superior do retângulo, do primeiro topo, e a parte inferior do retângulo no primeiro corpo que aparecer. Então, repara, qual foi o primeiro corpo que apareceu? Esse aqui, ó. Certo? Esse aqui apareceu? Não. Esse aqui foi o primeiro que chegou. Então, vamos repetir. Parte superior do retângulo, vamos de novo. Pega o retângulo, parte superior do retângulo. Marcou na máxima do menor candle do primeiro topo. Isso é a média dos pavis. E a parte inferior do retângulo no primeiro corpo de candle que aparecer. Pronto. Aqui é a tua resistência. Tá marcada. Por que que tem que ser assim? Porque assim você vai ter mais precisão. O preço, ele pode... Nós temos 3 pontos de precisão nessa marcação. O início, o meio e o fim. Beleza? Então, o preço, ao retornar nessa região, ele pode tocar no início, no meio ou no fim. Isso aqui é um ponto de precisão top demais. Beleza? Beleza. Então, o que que tem de acontecer? O preço vem, toca, toca e assim por diante. Isso aqui é uma resistência. Você vai operar no toque dela? Não. Você vai aguardar o ativo capturar essa região. O que que é capturar? Capturar é passar por essa região e voltar a trabalhar dentro dessa região. Como dentro? Assim, ó. Passou, voltou dentro da região e pronto. Agora você pode vender. Por quê? Porque agora quem vendeu aqui, isso aqui é um tema já um pouco mais avançado, vocês vão aprender tudo isso comigo, não se preocupe. Ó, quem vendeu aqui nessas regiões, colocam o stop aonde? Aqui, 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 aqui. Então tem dinheiro. Por quê? Porque o stop de uma venda é uma compra. O stop de quem entrou vendido automaticamente se torna uma compra. E as compras fazem contraparte para as vendas. Legal? Então, quando o preço passa por aqui, ele captura as compras que vão fazer contraparte para quem? Para big player entrar vendido com milhões de dólares. Mas isso é um tema mais à frente a gente vai estar abordando sobre conceito de liquidez. Legal? Sobre suporte e resistência, todo mundo entendeu? Mas não pode vender lá em cima? Pode, através do alinhamento de fluxo, mas isso é tema para outra aula também. Todo mundo entendeu o suporte e resistência, galera? Temos dúvidas sobre isso? Vamos ir para o gráfico ali procurar um exemplo. Show de bola. Olha a Solaninha, hein? Solaninha, papai. Coisa linda. Olha aqui, ó. Exemplo aqui na Solana, inclusive, já tô vendo, ó. Vamos aqui. Presta atenção. Eu tenho. Vamos lá. Olha aqui, ó. Vou pegar aqui o retângulo e vou marcar na média dos pavis, ó. Média dos pavis, ó. No menor pavio do primeiro topo que aparecer. A máxima, né, do retângulo, até o primeiro corpo que aparecer. Qual foi? Esse aqui, ó. Pronto. Então, essa região aqui é uma região que tende a segurar o preço. Para você, não, para varejo. Você não vai entrar vendido aí. Tu vai esperar a captura dessa região. Beleza? Só um exemplo. Sem alinhar nenhum outro contexto, bloco de ordem, papapá, papapá, papapá. Tô só falando da resistência. Legal. E aqui, ó, eu tenho a parte de baixo também, ó. Ó, aqui é a minha parte de baixo. Legal? Repara, cada vez que o preço tocou nessa região de resistência, caiu.
Cada vez que ele tocou na região de resistência, caiu. Tocou na região de suporte, subiu. Tocou na região de suporte, subiu. Agora, vamos avançar um pouquinho mais para forçar a cabeça de vocês, tá? Ó, avançar um pouquinho mais. Olhando aqui, ó, eu não tenho uma linha perfeita, mas eu sei que dentro dessa região, ó, dentro dessa região aqui, contém muita liquidez. Você ainda vai aprender sobre isso. Por quê? Porque cada vez que o preço toca aqui, ele cai. Chegou perto, caiu. Chegou perto, caiu. Então o preço estava trabalhando aqui como? De forma lateral. E olha só como é que eu sabia que ele ia romper para cima, galera. Presta atenção. O preço, cada vez que sobe, ele sobe bastante. Mas quando ele cai pouco. Respeitando os fundos. Olha o que eu te falei. O que eu falei para vocês. Subiu, caiu, caiu menos. Subiu, caiu, caiu menos. E assim por diante. Então você percebe, né, que nós tínhamos muita região de muitos compradores, que cada vez que o preço chegou nessa região, ele respeitou e subiu. Chegou nessa região, respeitou e subiu. Beleza. Mas de qualquer modo, no modo geral, né, eu tenho aqui uma região, né, lateral do preço, que tem de gerar muita liquidez. Isso aqui a gente ainda vai estar comentando, tá, galera? Aí, por exemplo, essa região, essa venda aqui na Solana, como é que foi? O que que eu tinha? Vamos avançar um pouco mais, que não é o tema da aula. Isso daqui é só porque suporte e resistência eu já entreguei. Agora eu tô só falando um pouquinho já para vocês se familiarizando. Você não é obrigado a saber, nada disso. Tu vai aprender ainda comigo. Ó, eu tinha aqui um order block na Solana. Região de resistência. Eu vendo? Não, eu não vendo. Eu sei que ela existe, mas eu não vou vender na região de resistência. Eu vou esperar o quê? A captura dessa região de resistência. Legal. Então, quando o preço capturou essa região de resistência e cravou na região de interesse, o que que eu faço? Espero o alinhamento de fluxo, que a gente vai estar falando tintim por tintim sobre isso, lá na frente. Marco a minha retração de Fibonacci, também vamos estar falando sobre isso, lá na frente. E aqui, ó, Silveira, por que que você não pegou cravado aqui nessa região? Eu poderia ter pego, tá? Eu já tinha feito o alinhamento de fluxo. Mas, beleza. Eu não peguei por quê? Porque nesse momento era 5h45 da manhã. Sabe quem estava acordada? Minha esposa. E ela me cutucava assim, ó. Pega essa entrada. Olha aqui a Solana. Você não falou que ia pegar a entrada na Solana? E eu assim, né? Com os olhos que nem abre. Porque, gente, se tem uma coisa que eu tenho dificuldade é acordar cedo. Falo mesmo. Aí o que aconteceu? Eu esperei um gatilho que eu vou estar ensinando para vocês. É um gatilho de confirmação a mais. Então, por exemplo, eu não peguei a Solana aqui no toque, mas eu peguei a Solana lá por 6 e pouco da manhã, quando fez o meu gatilho, que vocês vão aprender comigo. Então, eu peguei a Solana aqui, ó, ó o contexto da aula de hoje. Resistência, resistência, resistência. Capturou a resistência. O Ricardo passou para o apartamento do Kempis. Só que aí ele caiu de novo para o apartamento dele, ó. Então, e agora? O que você faz? Agora sim tu vai procurar venda. Aonde? Aqui. Repara para você ver o que aconteceu. Quando o preço retornou, ele retornou aonde? Ó, pra você ver como não é bruxaria. Faz sentido sim ou não, galera? Olha onde que o preço retornou. Exatamente no ponto de precisão que eu acabei de ensinar vocês a marcar. Após a captura da região de resistência. Todo mundo entendeu isso, time? Manda para mim. Preciso saber. Sim, ok. Sim, show. Deixa eu abrir aqui o Bitcoin. Top, a cabeça já começou a pensar de outra forma. Isso. Por isso que eu não posso chegar assim, ó. Ah, aqui eu tenho uma liquidez, uma região de liquidez. Aqui, e outra, não é só esse tipo de liquidez. Midnight Open, PDH, PDL, PWH, PML, tudo isso é região de liquidez. Equal High, Equal Low, isso tudo você vai aprender comigo. Então, eu estou introduzindo uma nova forma de ver o mercado. Se antes você via como região de venda, agora tu vai abominar essa região de venda. Você vai começar a prestar atenção que cada vez que o preço toca ali, ele vai respeitar. Só que não por muito tempo.
E você sabe qual que é o toque que vai respeitar ou não? Terceiro, quarto, quinto, décimo, vigésimo? Você quer levar o trade como sorte ou como profissão? Então, se você quer levar o trade como profissão, você vai se apaixonar, porque você finalmente vai conseguir prever a movimentação do gráfico. Eu não posso chegar aqui e falar assim, ó, capturou a região de liquidez, cravou no bloco de ordem, fez o alinhamento de fluxo, pronto, vão vender. Você vai aprender o quê? Tu vai ser sempre dependente de mim. Por isso que eu digo que a KL, por exemplo, aqui no LED, a área de membros, ela é muito importante para quem tem conhecimento. Não adianta tu não foi meu aluno e querer entrar aqui no LED. Adiantar, adianta, porque tem um monte de gente que faz. Mas eu aviso, olha, eu não ensino nada na Kinoled. Então eu vou chegar aqui e vou cuspir a coisa para você assim, ó. Ó, gente, então é o seguinte, a Solana capturou a liquidez aqui, cravou no bloco de ordem, fez o choque, agora vai retornar aqui. Top, vamos vender aqui. É mais ou menos isso aí. Então quem não sabe fica assim, ó, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo? Não entendi nada. Como que você vai confiar? Como que você vai fazer sozinho isso? Em qualquer outro ativo, não dependendo de mim. Eu não quero que você dependa de mim. Você já me pagou. Você já vai aprender. Depois dessa mentoria, eu quero que, graças a Deus, você siga a sua vida, fazendo exatamente o que você sempre sonhou, ganhando dinheiro com o mercado financeiro sem depender de ninguém. Certo? Nem de mim, nem de fulano, nem de Beltrano, nem de nada. Quer acompanhar minhas lives? Quer acompanhar aqui no LED? Ótimo! Isso é uma coisa a mais depois que você tem conhecimento. Tempo de tela, que é muito importante. Porque é claro que você vai aprender a técnica, mas você não vai sair aplicando na primeira semana após a mentoria. Claro que não. Primeiro, você vai falar assim, cara do céu, desaprendi tudo e aprendi tudo de novo. Tudo uma coisa que eu não entendi nada. Agora eu vou ter que rever tudo a aula. É um sentimento de tipo assim, cara, tudo que eu aprendi até agora tá tudo errado. Tem um monte de gente que chega assim em mim e fala assim, ó, Silveira, pelo amor de Deus, até agora eu aprendi tudo errado. Vou ter que rever a aula. Tá entendendo? Porque não entra de primeira na tua cabeça. Mas daqui a pouco você tá me vendo lá fazendo um mapeamento dentro da Knowledge, você pensa assim, caraca, então foi isso que ela falou na aula. Agora faz sentido. Agora eu tô entendendo. Top, vamos para a próxima live. Entendeu? Aí é legal. Quando você tem conhecimento, aí você vai para Knowledge. Depois ali do primeiro mês da mentoria, quem não participa já é aconselhado entrar para a área de membros, tá, gente? Por quê? Porque você já tem uma visão, agora você já está entendendo. Aí você vai alinhando o conhecimento que você está adquirindo com o tempo de tela, que é muito importante. Nada paga o tempo de tela. É uma coisa que eu não posso pegar na tua mão e falar assim, ó, vamos analisar um gráfico. Então, como que eu faço isso ao vivo? Não quer fazer? Pronto, vai ser obrigado a fazer agora. Você vai ver eu fazer, já que você não quer fazer sozinho. Todo mundo tem que fazer isso. Só que as pessoas não fazem. Tá entendendo? Beleza? Muito bem, deixa eu ver o Bitcoin aqui, para ver se a gente encontra outro exemplo. Mas fico muito feliz que já tem gente aí pensando de outra forma. Caraca, meu gráfico travou. Ai, caramba. Vamos lá. O que que nós temos no Bitcoin? Olha só. Putz, peraí, 4 horas. Caraca, travou geral. Pronto, então vamos lá. O que que a gente tem? No Bitcoin, nós temos uma resistência. Olha aqui, como que eu sei? Olha aí, ó. Ó, média dos pavis. Como que eu peguei? Esse aqui, ó, só tem um pavio, tá vendo? Um único pavio. Eu vou considerar? Não. Eu vou pegar aqui, ó, o próximo topo. A média dos pavis com o primeiro corpo que aparecer. Tá aqui o bicho. O que aconteceu? Rompeu a região de resistência. E outra, lógico, tem outros conceitos alinhados. Eu não estou vendo só que rompeu a resistência. Eu estou vendo que gravou no bloco de ordem, que o ativo está derivando, que já tem divergência no RSI, que já capturou o PWH. Um monte de coisa que tu ainda vai aprender. Mas sobre a aula de hoje, capturou a resistência, voltou para dentro da resistência e agora, tá aqui, ó, já está desenhado para vocês, ó. Exatamente o que eu acredito que o Bitcoin faça. Vai fazer? Não sei. O mercado é probabilidade. O mercado, não, eu não tenho bola de cristal, eu não sou rainha da cocada preta. É apenas uma especulação. Se eu vou estar certo ou não, isso tem a ver com o meu gerenciamento. Tá entendendo? Ah, eu quero entrar aqui. O problema é meu, se eu quero entrar aqui ou não. Eu estou especulando Bitcoin assim?
Pode ter outra pessoa que vai estar falando assim, nossa, a Silveira tá doida. Ela tá especulando uma venda, sendo que eu tô vendo compra. Beleza, vai. Cada trader tem uma visão. A minha visão é de baixa. Agora, nesse momento, eu não consigo ver outra coisa. Eu só consigo ver isso, devido ao contexto ser baixista. Então, eu não esquento mais a minha cabeça assim, ó. Meu Deus do céu. Olha a unha. Olha o tamanho da minha unha aqui, ó. Eu não roo a unha. Eu não fico nervosa. Ai, será que vai? Será que não vai? Será que vai ou não vai? Será que vai cair? Será que vai cair mesmo? Cara, é o que eu tô vendo. É a minha análise. Pronto. Eu tô vendo, é a minha análise. Eu confio? Pau, já era. Ah, não deu certo. Beleza, amanhã vamos de novo. Deu certo, show de bola. Então amanhã vamos repetir. É isso. Qual que é o problema das pessoas? Que as pessoas elas ficam pulando assim, ó. Elas não sabem pra onde vai, elas ficam certo de tiroteio. Ah, não. Bom, eu não sei o que eu faço agora. Será que é venda? Aí já vê o Instagram de outro e fala assim: é compra. Ai, meu Deus, agora será que é compra ou é venda? Então, se não tem o conhecimento, vai te falar assim: ó, Fulano, negócio é o seguinte: você tá vendo isso? Você tá vendo isso? É isso. Uma coisa muito chata no meu início, o meu início, pessoal, eu tô falando um pouco, conversando um pouco sobre isso também com vocês, porque o tema hoje da aula foi bem simples, né? Então, já aproveitando para falar sobre várias coisas junto. No meu início, galera, eu tive muita dificuldade com o meu psicológico. Por isso que hoje em dia eu priorizo o que eu treino é o meu psicológico. Tô nem aí. Tô nem aí. Ah, fulano falou que vai cair, que vai fazer isso. Tô nem aí. Eu não quero nem ver. Nem me fala, que eu não quero saber. Eu não estou nem aí. Eu só estou comigo. E quando eu decidi isso, você pode acompanhar meu Instagram, pode acompanhar aqui no LED, você pode perceber que eu acerto a maioria das análises. Por quê? Porque eu presto atenção no que eu estou fazendo, não no que os outros estão fazendo. Cara, se tá tudo alinhado com o que eu estou pensando, por que que eu não vou acreditar em mim? Não faz sentido. Se eu não estou vendo compra, por que que eu vou comprar? Ontem mesmo, não sei se foi ontem, se foi hoje, acho que foi hoje. Foi hoje? Foi hoje que eu dei aula para um aluno individual, sabe? É... E aí, ele falou assim, ele ficou um tempo sem operar, e daí agora ele voltou. E daí ele queria essas aulas justamente para, né, voltar ativa. E ele tá fazendo teste para mesa e tal. Inclusive, tem vários alunos passando em teste de mesa, tô muito orgulhosa. Mas esse aí também tá passando em teste de mesa, mas ele tinha parado um tempo de operar, e agora ele voltou. E ele falou assim, cara, parece que eu não sei mais nada. Eu esqueci tudo. Por quê? Não é igual andar de bicicleta. O pessoal pensa assim, ó. Não, eu fiz a mentoria da Silveira, agora eu vou curtir o Natal, eu vou curtir o Ano Novo, vou voltar só lá em julho. E vou voltar sabendo de tudo. Não. Você perdeu tempo, é isso que você fez. Porque você precisa de tempo de tela. Tempo de tela. Se você não adquirir isso, você não vai conseguir fazer isso aqui que eu faço, de prever o movimento, de especular com precisão, de acreditar na tua análise. Você vai falar assim, caraca, meu, tô entendendo nada. Tanto é que ele levou um monte de stop agora nessa última semana. E comigo, ele marca tudo certo. Ele marca o order block, ele marca isso, ele marca aquilo, a linha de fluxo, pensa tudo certo. Aí, quando ele foi fazer, fez tudo errado. Por quê? Porque ficou um tempo sem fazer. Agora que ele voltou, agora sim ele começa a acertar. Meu objetivo é mesa. Vou me esforçar para que no término da mentoria eu passe no teste também. Show de bola, Camps. Isso mesmo. Revisar a aula, anotar. Ó, é muito importante. Nós temos uma pirâmide de aprendizado, tá? O ser humano tem várias maneiras de aprender. Você já tá matando duas aqui comigo. Como? Ouvindo e vendo. Duas você já matou. Agora, você vai fazer o seguinte: você vai anotar e você vai ler em voz alta. Não é assim, ó, cochichando. Esquece. Ouviu e viu eu fazer. Agora você vai anotar na revisão da aula, anota, e depois que você anotar, você vai ler em voz alta. Cara, matou a pau. Não tem como não entrar na tua cabeça. Sem. Ah, daí pra finalizar, depois aí a parte mais avançada.
Sem ler agora, você vai falar. Você tá pensando que é brincadeira? Não é assim? Não é brincadeira, não. Eu, para aprender a teoria das ondas de Elliott, eu demorei só 3 meses. E eu dominei. Como? A produção ficou louca comigo. Eu lia e falava. Falava na frente do espelho, sozinha, no sofá. É o seguinte, o triângulo ascendente são topos ascendentes são fundos ascendentes e topos nivelados. A onda 3 vai até 1,61%. Se a onda 1 foi de tal tamanho, tem que fazer o choque. Ah, tá. Se a onda 3 foi do mesmo tamanho que a onda 5 tende a ser estendida, porque quando uma onda é estendida, as outras duas tendem a se igualar. E vai. E assim por diante. Beleza? Pessoal, eu nunca tive um mentor. Eu nunca tive um mentor. Isso aqui que vocês estão tendo, eu nunca tive. Nunca. Eu já fiz vários cursos, eu já li muitos PDFs, mas eu nunca tive um mentor. Porque um mentor é aquele que vai te passar insights. Porque assim, ó, um curso onde a pessoa ela vai falar assim, ó, suporte e resistência. Como é que é? Resistência, suporte. Cada vez que o preço tocar aqui, ele vai cair. Cada vez que o preço tocar aqui, ele vai subir. Mas ele não falou nada disso que eu falei. Eles não falam. As pessoas que ensinam, que eu não preciso dizer nomes, cada um já sabe do teu, tenho certeza que tem aqui gente que já pagou 2.000, 1.000 e pouco, 3.000, não sei quanto, pro povo ensinar figura gráfica, que eu tô ligada. E a pessoa não passa o que realmente é para fazer. Tá entendendo? Eles ficam assim, ó. Aqui, aqui. Eles não passam o contexto de tudo, a junção de tudo. Porque eu tô falando agora de suporte e resistência, mas eu já tô unindo com captura de liquidez, e lá na frente tu vai entender o que é captura de liquidez, e order block, e vai juntar, e tudo vai virar uma bolinha dentro da tua cabeça. Não, ninguém fez isso comigo. Só que eu tenho uma facilidade absurda em absorver o conteúdo. Então, por exemplo, se eu pego aqui essa barra de chocolate e eu leio ela, parece que faz aqui uma fusão na minha mente, onde eu já crio vários insights sobre esse chocolate. E eu não sei como que isso acontece, mas acontece. E a produção fica louca comigo, porque daí eu pego ela para Cristo. Eu falo assim: caraca, meu, isso daqui que eu aprendi, faz assim, faz assado e pau, 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 já vira uma maquete. E ela fala assim: cara, eu não entendi nada que tu falou. Tá entendendo? É desse jeito. Minha cabeça é doida. Ah, é só pra maluco. Isso aqui é só pra maluco, gente. Não tem como ser são e tu gostar do mercado financeiro. Não dá. Só tem gente doida. Uma festa. Meu, falando nisso, não vou nem contar, vou contar depois. Mas eu tô bolando umas ideias aqui boas, hein? Tô bolando umas ideias boas. Deixa eu ver aqui. FXS. FXS em H12? O que é isso, hein? FXS. É isso aqui? É? Essa primeira? Depois eu vou contar, Camps. Vou contar o que eu bolei de ideia pra nós. FXS USDT. Deixa eu ver. Calma, calma. Putz, cara, não tenho. Vou pegar essa aqui mesmo. Vamos lá. Vou pegar o 12 horas. Aqui, ó, por exemplo, ó, nós temos aqui uma região de suporte. Então, quando eu vejo isso aqui, eu já especulo o quê? Que o ativo ele vai vir, capturar e prosseguir na alta. Ó, outra coisa, repara, região de resistência, tá? Regiãozinha de resistência. Ó o que que aconteceu. Ativo trabalhou acima da resistência. O Ricardo caiu no buraco de novo. E agora? Olha onde é que tá o ativo. Ó, exatamente aonde? Nessa região. O que tende a acontecer? Tende a cair. Outra coisa muito importante que a galera não se toca, né? Já pensou se eu chegasse aqui explicando para vocês o que é uma acumulação de Wyckoff, redistribuição de Wyckoff e não sei o quê? Quando a pessoa não sabe nem o que é clique, o que é suporte, cara, a pessoa vai ficar assim, ó, tchuim, pum, entra em parafuso e a cabeça já explode. Não entende nada. Por isso que não dá certo. Beleza?
Turminha, então, se não temos dúvidas, amanhã não, segunda-feira, voltamos com as aulinhas, também com o grupo de dúvidas abertos. E aí, vocês que vão vendo aí exemplo no gráfico, pode printar, manda lá. Olha, Silveira, essa marcação de suporte e resistência está certa? Sim. Vamos bem com calma para que tudo fique alinhado. Beleza? Bora revisar tudo no final de semana. Isso aí, galerinha. Muito bem, muito bem. Show de bola. Turminha, muito obrigada pela presença de todos, tá bom? Tamo junto demais. Pode contar comigo que vocês vão voar. Olha, só escreve o que eu tô falando, depois vocês vão me dizer. Beleza? Até a próxima aula, turma. Beijo e tchau!